Rádio Universitária FM 96,9. Fundação Universitária Federal do Amapá. Unifap. Campus Universitário. Rodovia Juscelino Kubitschek, quilômetro 2, Jardim Marco Zero, Macapá, Amapá. Começa agora no seu rádio o programa Compartilhe com o CVV, uma idealização do Centro de Valorização da Vida de Sorocaba, São Paulo. Esta edição é conduzida pelos voluntários do CVV Macapá. Compartilhe com o CVV. Falar é a melhor solução. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Universitária 96.9 FM. Eu sou Celiana Valdec. Eu sou Dorilane Albuquerque. Bom dia a todos. Nós estamos aqui para apresentar mais uma edição do programa Compartilhe com o CVV. Programa que traz informações importantes sobre saúde emocional e valorização da vida, com o objetivo de contribuir para a prevenção do suicídio. Muito obrigada por sua audiência e fique conosco nesta manhã de quarta-feira, porque hoje o tema do nosso programa é E Foram Deixados para Trás, uma reflexão sobre o fenômeno do suicídio. O tema do nosso programa de hoje é também título de um livro escrito pelo padre Lício de Araújo Vale, que sentiu a dor de ter sido deixado para trás após o suicídio de seu pai. Padre Lício de Araújo Vale é bacharel em filosofia pela PUC de São Paulo e em teologia pela Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção. É padre diocesano desde 1983, foi secretário executivo da Regional Sul 1 da CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, e atualmente é pároco da Paróquia Sagrada Família da Vila Praia, em São Paulo. Vamos dar bom dia para o Padre Lício, que alegria tê-lo conosco. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Celiana. Bom dia, uma alegria grande para mim também estar com vocês. Bom dia a todos. Obrigada, Padre Lício. Nós vamos aqui também dar o nosso bom dia para a Elana, que colabora conosco hoje na técnica, e dar o nosso bom dia também para a Jane Borges, que é ouvinte assídua do nosso programa, voluntária do CVV, para a Isabela Valdec também, que está acompanhando o programa, para todos que estão aí do outro lado, conectados através da internet, também acompanhando a Rádio Universitária. Obrigada por sua audiência. E você pode interagir conosco através do nosso WhatsApp. O Compartilhe com o CVV no rádio tem o WhatsApp. Pergunte, sugira e comente nossos programas. Anote aí: 96 98 132 4980. Repetindo: 96 98 132 4980. Participe e colabore com a nossa equipe. Juntos somos mais. Compartilhe com o CVV. Falar é a melhor solução. Pois é, compartilhe conosco, faça a sua sugestão do tema que você quer ouvir aqui no Compartilhe com o CVV. A gente faz esse programa com muito carinho para você. Antes de começar a conversar com o Padre Lício, nós vamos para o nosso preceito. Preceito. Amigo ouvinte que sintoniza a Rádio 96.9 FM, o nosso preceito de hoje é: o sigilo é a base do trabalho. Lembrando a você, amigo ouvinte, que o preceito são aquelas frases que norteiam e lembram aos voluntários do CVV como eles devem agir ao acolher o seu desabafo, o seu contato conosco e nos lembrar também desse trabalho como forma de nos melhorarmos.
E o sigilo é a base do nosso trabalho. Você que liga pode ter a certeza de que tudo que você diz ficará entre você e o voluntário que ele atende. Exatamente. E é importante e fundamental, né, o sigilo para que ocorra uma conversa. Né? Você que não é voluntário, por exemplo, que tem um amigo que quer compartilhar com você alguma coisa muito particular dele, é importante que você garanta esse sigilo. Né? Então, não é só o voluntário do CVV, o trabalho do CVV que tem essa premissa de manter o sigilo, mas qualquer um de nós pode garantir esse sigilo e permitir que o outro converse, né, num clima de confiança sobre aquilo que está angustiando. Né? Então, permitir um desabafo e garantir esse sigilo é fundamental para valorizar essa vida dessa pessoa que está sofrendo, né? E aí a gente vai, então, para conversar com o Padre Lício. A gente vem para a primeira pergunta. Qual foi a sua motivação, Padre Lício, para escrever um livro sobre o suicídio? Então, Celiana, esse tema do suicídio entrou muito cedo na minha vida. O meu pai se matou, né? Eu sou filho de um suicida e, portanto, também sobrevivente. Meu pai tirou a vida dele quando eu tinha 13 anos de idade e ele tinha... Amigo ouvinte... Então, assim, esse tema sempre teve muito presente na minha vida. E eu, de verdade, nunca pensei em escrever sobre suicídio. A coisa surgiu meio que espontaneamente. Eu fui convidado por um amigo muito querido para fazer um programa de televisão aqui em São Paulo, e o programa era exatamente sobre suicídio. E ele não sabia, ele não sabia que eu era sobrevivente de suicídio, né? Uhum. E ele queria um padre que pudesse falar sobre suicídio e de maneira especial como é que ficava após a morte a alma de quem se matava. O objetivo era esse. Mas aí eu comecei a contar a história do suicídio do meu pai e tal, e o editor das edições Loyola viu o programa, gostou muito e aí me convidou para escrever o livro. Eu resisti um pouco, tá, um certo tempo, mas depois, vendo a necessidade, né, o suicídio é uma epidemia, né, silenciada, que ninguém fala, né, sobre suicídio. Uhum. Eu achei, refletindo, falei, não, eu também não vou me calar. Eu acho que eu, a partir da minha experiência pessoal e da minha experiência pastoral, tenho algo a dizer e tenho muito a colaborar na prevenção de suicídio. Então, esses foram os motivos pelos quais eu decidi escrever o livro. Uhum, contar a sua história, né, padre? Quando seu pai suicidou, a gente não havia encontrado o livro aqui nas nossas livrarias aqui em Macapá, né? E solicitamos a Paulinas. A Paulina gentilmente trouxe esses livros, mandou buscar, e nós conseguimos esse exemplar, e depois a gente quer que o senhor também diga como conseguir, né, se tem na internet, algum site e tal. E aí a gente já pôde se deliciar com essa literatura. E quando seu pai suicidou, o senhor tinha 13 anos, como o senhor falou, né? Mas só soube que a causa da morte tinha sido realmente um suicídio quando já tinha 18. Como é que o senhor lidou com esse fato? Não, pois é assim... o suicídio, né, ele é devastador para as pessoas que ficam. Aliás, o título do livro fala disso, né? E foram deixados para trás. Quer dizer, a pessoa que se mata, ela se sente deixada para trás, né? Pela vida, pela sorte. Ela tem uma sensação de desespero e de abandono muito grande. E quando ela tira a sua vida, ela também deixa para trás as pessoas que a amam e enfim, que também se sentem um tanto quanto abandonadas. E o suicídio do meu pai, como
a grande maioria dos suicídios foi devastadora na minha família, né? E a minha mãe e as minhas tias, eu sou filho único, né? Então minha mãe, minhas tias, meus avós, enfim, a família fez o que a maioria das famílias faz, né? Fez um certo pacto de silêncio, não é? Até para não falar do assunto, para não reavivar a dor, que aliás é o que a maioria das famílias fazem, né? E que a gente hoje já sabe que não é o mais adequado, né? Falar sempre é melhor, falar sempre é a solução, até para que a gente possa ressignificar o fato, não é? E eles meio que esconderam de mim, tentando me proteger, o fato do suicídio do meu pai. Me foi dito que tinha sido um acidente, né? E não um suicídio. Mas depois, aos 18 anos, sabe quando parece que você tem uma coisa lá no fundo, meio escondida de você e tal? Eu sempre tive uma certa intuição, né? Porque também não é comum. Meu pai se matou se jogando debaixo de um caminhão. E não é comum um atropelamento, né, com um caminhão, né? É comum um atropelamento por ônibus, atropelamento por carro, enfim. E eu sempre achei estranho um atropelamento por caminhão, né? E ainda mais no centro da cidade, enfim, a história não me batia muito. E aí aos 18 anos, então, seguindo uma certa, eu diria, intuição interior, eu tive pela primeira vez também coragem de perguntar para minha mãe, né, se de fato tinha sido acidente, e eu desconfiava que não tinha sido acidente. E aí a minha mãe, então eu com 18 anos, já 5 anos depois do fato, a minha mãe decidiu me contar a verdade, e ela disse que tinha omitido porque ela achava que eu não teria maturidade aos 13 anos de idade para lidar com o fato, enfim. Então foi mais ou menos assim que foi para tentar me preservar e ao mesmo tempo preservar a própria dor, né, da perda do esposo, da maneira através do suicídio, que a minha mãe decidiu, e a minha família também, repito, como a maioria das famílias fazem, decidiu fazer um pacto de silêncio. O que é muito ruim, hoje a gente já sabe disso, não é? Esse pacto de silêncio faz com que as pessoas fiquem somente para si com essa dor, né, Padre Lício? É muito difícil, né? Não, sim, pois é, e isso dificulta muito que você elabore os seus sentimentos, né? E que você tenha também condição de fazer uma ressignificação do acontecido. Claro, é muito doído, né? Todos nós sabemos, né? Você perde uma pessoa que você ama muito porque ela decidiu morrer, né? Ela decidiu tirar a vida dela. Essa dor é imensa, não é? Agora, a gente só consegue lidar melhor com essa dor com a verdade, né? Tendo a verdade diante dos fatos, diante da vida. É só aí que a gente de fato pode viver o luto, não é? E o luto por suicídio a gente também já sabe, né? Que é um luto um pouco diferenciado, porque a gente nunca vai saber o porquê, né? Quem fica nunca vai saber o porquê, né? Este porquê morre com a pessoa que tira a sua vida, né? Mas só assim você tem condição de viver o luto e eventualmente, e aí sim, com certeza poder elaborar a tristeza e a dor da perda, né? Transformando a saudade, que é uma coisa num primeiro momento desesperadora, numa doce recordação, numa lembrança gostosa da pessoa que você ama, enfim. E também elaborando as suas emoções, né? Porque
O luto por suicídio, ele traz aliás, o luto em geral, né? Ele traz uma série de emoções, né? A gente normalmente tem a impressão de que o luto, ele vem só tristeza profunda. Não vem, né? Vem outras emoções, vem raiva, né? Pela perda, vem desespero, vem uma série de outras emoções. E quanto mais a gente tiver a verdade diante dos olhos, mais eu não diria facilmente, mas mais coerentemente a gente tem condição de elaborar e eventualmente superar esse luto. Padre Lício, aqui é Dorilane falando, é exatamente isso que me vem à cabeça. No momento, né, o senhor disse que já intuía, né, que algo de estranho tinha acontecido em torno ali da morte do seu pai. Então, no momento de chegar e perguntar, que sentimentos vieram no seu coração, no seu ser? Houve ansiedade, aquele medo de perguntar, da resposta que vinha? E no momento que veio a resposta, quais foram os primeiros sentimentos ali naquele momento que lhe despertaram? Antes da pergunta da minha mãe, antes de perguntar à minha mãe, um sentimento grande de ansiedade, de medo, de que fosse verdade, quer dizer, que a intuição, digamos assim, interior fosse verdade. Eu queria perguntar para poder ouvir um não, né? E, portanto, negar uma coisa que intuitivamente eu sabia lá no fundo de mim que era verdade, né? Isso. Então, foi muito difícil, muito medo, muita angústia, muita ansiedade e tal. E quando a minha mãe confirma, né, a minha suspeita, eu lembro que a primeira emoção foi de uma tristeza e uma decepção grande, né? Foi uma decepção muito grande. Uma sensação assim de sentir-se traído, né, por alguém que você amava muito, que eu amava muito, que era meu pai. Essas foram as primeiras emoções, que depois se transformaram com o tempo numa sensação de abandono, de profundo abandono, né? E que depois virou concomitante, apareceu a emoção que perdurou durante muitos e muitos anos, que foi a raiva. Eu fiquei com muita raiva do meu pai por ele ter se matado. E eu me lembro que passavam coisas assim na minha cabeça, coisas como: eu não era importante para ele, eu não valia nada para ele não pensou em mim, ele não pensou na minha mãe, ele só pensou nele. E aí foi um longo processo, foram mais de 30 anos de psicanálise, uma vez por semana, deitando no divã durante 30 anos, para poder elaborar estes sentimentos. Quer dizer, você imagine que, se já é complicado você sentir ódio do pai, da figura do pai, né, já não é uma emoção simples de lidar, você imagine você sentir ódio do seu pai que está morto, ou melhor, que decidiu tirar a vida dele. Sim. E que você não tem mais possibilidade de se reconciliar presencialmente, não é? Você não tem como abraçar, você não tem como beijar, você não tem como olhar no olho da pessoa e dizer: ó, eu te entendo, eu te perdoo, hoje eu compreendo. Enfim, então foi de fato muito difícil. Enfim, graças a Deus também, depois de muita luta, de muito sofrimento, de muito correr atrás, e por isso eu já aproveito para dizer como é importante, né, o profissional de saúde mental, né? O profissional de saúde mental é fundamental, tanto para quem pensa, né, tanto para quem está em comportamento suicida, ou para as famílias que, como eu, né,
a perda da pessoa que você ama fica algo fora do normal, fora do aceitável, digamos assim, né? Então, para mim foi fundamental a terapia e o processo terapêutico para poder exatamente, e aí voltamos lá ao que a gente tinha começado a falar no início, né, do programa, né? De você poder falar dos seus sentimentos, você poder botar para fora os seus sentimentos, viver a sua dor, viver, né? Eu me permiti, foi muito sofrido, mas eu me permiti viver a raiva do meu pai, né? Imagino que tenha sido muito difícil. E a sensação de abandono, né? E claro, com o apoio do psicanalista, de poder ir trabalhando e ressignificando isso tudo, né? E depois de um longo tempo, graças a Deus, hoje eu estou muito em paz com isso, né? Consegui compreender os motivos, fui atrás da história do meu pai, por própria sugestão do terapeuta, e consegui entender os motivos que o levaram, né, àquela dor existencial insuportável. E pela primeira vez, é interessante isso, porque compreendendo e tendo uma certa compaixão do meu pai, quer dizer, me colocando no lugar dele, eu comecei a perceber que talvez eu, no lugar dele, talvez tivesse a mesma atitude, entendeu? Quer dizer, você sai de um papel de vítima, né? Eu, por exemplo, né, saí de um papel de vítima, né, do filho abandonado, do filho que não tinha importância, e entrei em contato, de fato, com o drama existencial e a dor psicológica insuportável que o meu pai estava vivendo naquele momento, né, que o levou a tomar aquela atitude de tirar sua vida. E ao entrar em contato com isso, né, veio em mim, e aí estou falando de emoções, né, veio um sentimento grande de compaixão, veio um sentimento grande de compreensão, não é? E isso me permitiu ressignificar, entender, perdoar e voltar a amar o meu pai. Nossa, muito, muito interessante isso que o senhor fala, porque vem ao encontro do nosso trabalho no Centro de Valorização da Vida, né? Porque lá, quando nós atendemos uma pessoa, é exatamente isso, a empatia, né? Tentar se colocar no lugar do outro e identificar aqueles sentimentos, e aí a gente pode realmente compreender, sem julgar, né? Sem julgar a pessoa e passar a entender e talvez até realmente se colocar no lugar e ver que a gente poderia fazer, ter aquela mesma atitude, sentir aqueles mesmos sentimentos, né? E sai do papel de julgador, né, Padre Lício, para esse papel de compreender, né? A doutora Karina Okajima, que é uma especialista em suicídio, ela diz que para continuar vivendo, né, seguir a vida após um episódio de suicídio, a gente precisa compreender a falta de sentido do outro, a falta de sentido da vida que não tinha mais para aquele que se foi. Não é verdade? Então, é sair desse papel de julgador e compreender, né? O fato do senhor ter passado por essa experiência, né? Como padre, o senhor atende, a gente viu no livro, que a gente convida os ouvintes para lerem, são citações assim, são exemplos muito bons para a gente, para ajudar a elaborar esse luto, né? Então, como padre, o senhor certamente atende muitas pessoas que passam por essa mesma dor, né? A dor da perda pelo suicídio. Essa experiência pessoal que o senhor teve ajuda na hora de acolher esse outro que vem com essa mesma dor? Ah, sim. Sim, essa experiência pessoal ajuda muito, sobretudo no atendimento de famílias enlutadas por suicídio, né? Por pessoas que ficam, porque eu costumo brincar dizendo que assim, é diferente, né? Uma coisa é você ver alguém fazer um bolo, né?
bolo de cenoura, um bolo de chocolate, né? É legal, você pode até tentar, né? Você pode seguir a receita, né? Você pode... Agora, outra coisa completamente diferente, né? Você pode conhecer melhor, você pode conhecer bem a receita, né? Agora, outra coisa diferente é você fazer, quer dizer, você ter feito o bolo, quer dizer, você ouvir a dor do outro, acolher a dor do outro, a partir de uma dor que você, em certa medida, também sentiu, não é? Eu penso que a empatia, claro, cada um de nós conhece a sua dor, não é? A dor nunca é igual para ninguém, mas você ter experienciado aquela dor que aquela pessoa está vivendo facilita muito no processo de empatia e facilita muito no sentido de você poder acolher a dor do outro, dar colo à dor do outro, né? E poder ajudar acolhendo o outro a que ele possa elaborar a sua dor. Né? Aliás, esse é um trabalho grande, né, que vocês fazem, e é um trabalho fantástico, né, que é isso, que é o da escuta qualificada, né, de você poder escutar e acolher a dor do outro. Quando você tem essa experiência, quando essa dor você sentiu, né, você já sentiu, facilita muito no sentido de você poder ajudar a pessoa. Isso, eu estou falando isso com a dor do suicídio, mas eu penso que isso é com toda a dor, não é? Por exemplo, você tem uma dor de cabeça, quer dizer, quem já teve dor de cabeça, né, acolhe a sua dor, vai dizer, toma tal, você está tomando o quê? Você toma tal remédio, você está tomando esse, quer dizer, né? Porque a pessoa já conhece a dor. Compreende, sei lá, dor de melhor, dente, né? teve uma dor de dente, né? Sei lá, põe gelo, Quando você conhece a dor do outro, conhece no sentido de dizer, você já sentiu aquela dor em maior ou menor intensidade que o outro, repito, e é importante que os ouvintes entendam isso, né? Cada um de nós tem a sua dor e sente a sua dor de um jeito, né? E cada um de nós é único. Mas quando você tem quando você já sentiu a dor, facilita muito no acolhimento e na ajuda, digamos assim, para a pessoa poder elaborar. Legal. A gente vai para um rápido intervalo e volta já conversando mais aqui com o Padre Lício sobre a dor de ter ficado para trás. Não saia daí, a gente volta já. Tá com a agenda em mãos ou você é do tipo que prefere anotar tudo no celular? Seja como for, guarde este número, 188. O CVV, Centro de Valorização da Vida, agora tem novo número no Amapá. Se você precisa conversar e não tem com quem, ligue 188 e receba apoio emocional. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita. Que tal ser um voluntário do CVV, Centro de Valorização da Vida? Voluntários em todo o Brasil estão disponíveis 24 horas, oferecendo apoio emocional e prevenindo o suicídio. Tudo de forma gratuita e sigilosa. A procura pelo nosso atendimento cresceu e precisamos de voluntários. Acesse cvv.org.br e faça parte. Doe tempo e atenção para quem precisa conversar. Seja voluntário do CVV. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa, Compartilhe com o CVV. Para você que sintonizou agora a 96.9 FM, nós estamos conversando com o Padre Lício de Araújo Vale, que é bacharel em Filosofia pela PUC de São Paulo e em Teologia pela Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção. Ele é padre diocesano desde 1983, foi secretário executivo da Regional Sul 1 da CNBB, atualmente é pároco da paróquia Sagrada Família da Vila Praia, em São Paulo, e é autor do livro E Foram Deixados para Trás, uma reflexão sobre o fenômeno do suicídio.
é o tema também do nosso programa de hoje. E aí, Padre Lício, a gente volta, o senhor esteve relatando no primeiro bloco como foi, os sentimentos que surgiram, todas as dificuldades que aparecem no momento em que a pessoa precisa lidar com essa dor da perda pelo suicídio. E o senhor falou em psicoterapia, exatamente essa a nossa próxima pergunta. Qual foi a importância da psicoterapia nesse seu processo de compreensão do seu luto e do suicídio do seu pai? Olha, eu te diria, Celina, foi assim, fundamental, estratégico, foi essencial, né? Porque assim, eu comecei a também ter comportamentos autodestrutivos, né? Logo depois que eu soube da notícia, por volta dos 18 anos, eu comecei a beber muito, eu comecei a dirigir alcoolizado em alta velocidade, eu comecei a entrar num processo de autodestrutivo mesmo, né? Enfim, e fiquei muito mal. E aí um amigo meu, muito querido, virou e disse: cara, você está muito mal, você não está bem, vai procurar ajuda, enfim. E eu não sabia, não tinha a menor noção de que este processo autodestrutivo tinha a ver com o suicídio do meu pai. Eu só me dava conta que eu estava muito mal. E o processo psicoterápico... Estamos com uma pequena falha técnica aqui, amigo ouvinte. Estávamos ouvindo o Padre Lício falando da sua experiência com a psicoterapia na ressignificação e na compreensão do luto pela perda do suicídio do seu pai, né? A ligação caiu aqui, mas a gente já vai restabelecer e vamos voltar. A gente aproveita para falar, que a gente sempre repete aqui, né, no programa, a importância do profissional de saúde mental para nos ajudar a compreender as dores, principalmente nesse caso da perda pelo suicídio. Retornamos agora a ligação com o Padre Lício e ele vai continuar falando da sua experiência com a psicoterapia. Isso, o programa ao vivo é assim mesmo, né? A gente já está acostumado com isso. Padre Lício, estamos de volta. Normal, totalmente normal. Então, eu estava dizendo que assim, o processo psicoterápico foi fundamental, porque eu estava tendo comportamentos autodestrutivos, estava muito mal, e aí fui, por sugestão de um amigo muito querido, fui atrás do processo terapêutico. E aí, no processo, na terapia, que eu vinha descobrir que aquele comportamento autodestrutivo, ou aqueles comportamentos autodestrutivos, tinham como pano de fundo o suicídio do meu pai, a dor da perda do meu pai, que não estava então elaborada e com a qual eu não estava nem entrando em contato, não é? E aí foi fundamental, porque foi no processo que eu pude me conhecer essa dor, enfrentar essa dor, viver o luto, e aí um pouco tudo aquilo que a gente já falou, né? E poder, enfim, elaborar, viver essa dor, ir no fundo do poço dessa dor, enfrentá-la, conhecê-la, enfrentá-la e elaborá-la, tal, né? Uhum. Agora, no meu caso muito específico, Celina, isso ficou, né? Eu tenho até hoje, e eu tenho que olhar para o resto da minha vida para isso. Eu tenho este comportamento autodestrutivo, uhum. que é o que eu chamo no livro de herança suicida, né? Sim. Que foi, digamos assim, a herança emocional que o meu pai me deixou. E é interessante porque no processo terapêutico eu fugia disso, né? Eu me dava conta de que eu tinha, mas não olhava para isso. É mais ou menos, para o ouvinte entender,
é mais ou menos como a pessoa alcoólatra, né? Ou a pessoa dependente química, né? Quer dizer, você tem aquilo, não é? E aquele impulso, aquela compulsão, e você tem que olhar para aquilo, né? Desencadear o processo depende de você ou não, né? Você pode passar 40 anos sem beber, mas se você tomar um gole, volta a beber, né? Então, assim, isso no meu caso muito específico ficou. Eu tenho uma certa tendência a um processo autodestrutivo. Então, hoje eu me olho muito, eu me cuido muito, tal. Eu sei que tenho e tomo conta disso. Isto só foi possível graças ao processo de terapia. Por isso que eu acho, e gostaria de dizer, e é uma pena que a maioria da nossa população, não é? Infelizmente não tem acesso a profissional, a psicoterapia, a psicólogos e tal, mas eu penso que é fundamental, tanto para quem está em comportamento suicida, ou seja, quem pensa em se matar, ou para famílias que perderam entes queridos e que a dor é de fato insuportável, ela foge da normalidade, é importantíssimo e fundamental buscar ajuda de um profissional de saúde mental, ou psicólogo, ou psiquiatra, ou eventualmente, se não há, algum serviço de saúde mental, por exemplo. Eu sei que a maioria das prefeituras tem, talvez aí em Macapá também tenha, o CAPES, enfim, buscar ajuda, não ficar paralisado, né? Não deixar que o desespero para quem está em comportamento ou a dor da perda para quem sobreviveu seja paralisante e atrapalhe a condução da sua vida. Por isso que eu digo que foi fundamental, e eu acho que é fundamental para todo mundo que é envolvido nesta questão do fenômeno do suicídio. Isso mesmo, Padre Lício. Aqui a gente sempre reforça, né, a importância do profissional de saúde, que o profissional de saúde mental ainda há um pouco de estigma, né, de que a pessoa, eu estou louco, eu não estou doido, eu não vou procurar. Muito pelo contrário, não é? A gente procura para melhorar, para nos conhecer, para poder compreender as dores que vêm não só do luto, né, mas as dores da vida que nos atrapalham, que podem levar a um pensamento de saída, de fuga pelo suicídio, né? E aqui em Macapá nós temos uma rede, nós temos os CAPs, nós temos, sim, o SUS disponibiliza, mas aquela procura, demanda muito alta, levou a nos juntarmos aqui vários profissionais, com a ajuda aqui da universidade, tem um centro, um ambulatório que atende essas questões, né, de crise suicida, para a família, a própria pessoa que tenta. E a coordenação juntou uma série de profissionais que queiram ajudar nessa questão e formaram uma micro-rede aí para ajudar o SUS. Inclusive, disponibilizamos vários profissionais, atendem gratuitamente as universidades, algumas igrejas têm esse trabalho com psicólogos que lá atendem. Enfim, a gente está tentando aqui ajudar, né, os órgãos públicos nessa questão. A gente tem mostrado, Padre Lício, assim, através do nosso programa, o quanto é sofrido, né, perder alguém para o suicídio, né? Então, assim, o seu livro traz essa informação e a gente acredita nisso, que só através da informação a gente consegue alcançar, né, as pessoas para quebrar esses tabus, quebrar esses estigmas e começar a falar sobre esse assunto, que não é um assunto fácil, mas que é extremamente necessário que se fale, né? O senhor fez uma colocação muito importante sobre a herança emocional, né? A gente às vezes vê acontecerem suicídios, mais de um suicídio na mesma família, e aí às vezes vem a pergunta, né? E os especialistas que já estiveram aqui com a gente também já falaram sobre isso. Não é uma herança hereditária, né? Não está no sangue. Não é biológica. Não é biológica, não é?
não é genética, né? Mas ela é emocional, né? Então, houve uma perda, houve um trauma muito grande, né? E aí a importância realmente do profissional da saúde mental para ajudar nessa elaboração, né, Padre Lício? E é por isso que eu disse que no meu caso foi fundamental, porque se eu não tivesse ido para terapia, eu estava num processo de suicídio inconsciente, sim. mas também estava, quer dizer, muito provavelmente, né, se eu não tivesse buscado apoio, eu não estaria aqui falando com vocês hoje, quer dizer, né? Então, por isso que é importante e legal, é bom saber, parabéns, vocês aí estão se juntando em Macapá, quer dizer, eu acho que nós temos que nos juntar mesmo e lutar lutar muito para romper os estigmas, romper o preconceito, né, romper o medo e poder falar das nossas dores, poder falar das nossas dificuldades e tal, né? E isso a gente só faz de verdade buscando ajuda, né? E é legal que a gente possa construir redes também que possam ouvir a população, porque sem informação, não é verdade, a gente não faz prevenção de nada, não é? Sem informação correta, adequada, não se faz prevenção de câncer de mama, por exemplo, né? Sem informação adequada, também não se faz prevenção de câncer de próstata. Sem informação de como escovar os dentes, você também não faz previsão de saúde bucal, né? Então, também suicídio, sem informação adequada, a gente de verdade não consegue prevenir, né? Por isso que é importante ter informação, por isso que é importante falar, né? Porque quanto mais a gente fala, mais a gente vai trocando informações, mais a gente vai conhecendo, não é? E quanto mais a gente conhece determinado assunto, sobretudo questões de saúde, não é? E o suicídio também é uma questão de saúde pública, né? A gente pode colaborar muito para prevenir e tal, né? E você sabe, eu vou, se vocês permitirem, você sabe que aqui em São Paulo eu brinco muito, eu sou muito brincalhão como pessoa, tal, e eu brinco muito, por exemplo, nas palestras que eu dou, nos sermões que eu faço nas missas, tal, eu brinco muito com essa coisa do preconceito em relação à saúde mental, porque assim, as pessoas normalmente dizem o seguinte, né? Não, eu não estou louco, não. Eu não preciso de psicólogo, eu não preciso de psiquiatra, eu me cuido bem e tal. Aí eu brinco, digo, isso é mentira, né? Aí as pessoas assustam, eu digo, você já foi alguma vez no dentista? Claro, padre, já fui. Pois é, então você não se cuida bem. Se você não cuida bem da sua saúde, se você não cuida bem da sua saúde bucal, você tem que procurar ajuda. Então é mentira essa coisa, é falsa essa coisa de que a gente se cuida bem o tempo inteiro de tudo. Isso não é verdade, não é? E também no âmbito emocional, quer dizer, né? E sobretudo da saúde mental, né? A gente achar que a gente cuida bem da mente da gente o tempo inteiro, isso também não é verdade. Quer dizer, como outras partes do nosso organismo, de vez em quando é sempre bom a gente dar uma olhada no emocional da gente e aí procurar como a gente faz a cada 6 meses, a grande maioria vai ao dentista, a cada claro, a maioria da população infelizmente não tem isso, mas assim, eventualmente, né, uma vez por ano, e ver as condições de saúde do corpo e tal. Então, sempre também ver essa questão da saúde mental, né? Porque a mente faz parte de nós, ela não é algo alheio, né? Ela é interior, mas ela não é alheia a nós. Então, esse é o discurso que eu tenho feito aqui em São Paulo, por exemplo, para tentar superar um pouco esse preconceito de que, não, eu não estou louco, não, da minha mente cuido eu
eu dou conta disso, né? O que de fato não é verdade. É a profilaxia, né, Padre Lício? Eu tenho uma irmã que é odontóloga e ela fala, olha, de tantos em tantos meses, 6 em 6 meses, pelo menos, você tem que vir ao consultório fazer a profilaxia, né? Porque a gente está ali escovando os dentes todo dia, está tomando banho todo dia, está pensando que está cuidando da saúde bucal, da saúde do corpo, e não é bem assim. Tem organismos que a gente não vê, que são silenciosos e que vão agindo, né? E prejudicando caso a gente não vá lá de vez em quando fazer essa profilaxia. E na mente é a mesma coisa, né? O dia a dia... Acontecem sentimentos, acontecem Exatamente. coisas que a gente nem se dá conta e daqui a pouco só vai acumulando, com o emocional abalado ou fragilizado. Puxa, legal, bacana. Uhum. Eu lembro muito disso, porque ela sempre fala. E aí eu também comecei a cuidar. Assim como a gente vai, se a gente não tem condições de pagar um psicólogo, né, que realmente é caro, mas o SUS tem. É um tanto difícil, a demanda é grande. Mas se for procurar fazer essa profilaxia, né, ver uma vez por ano, você não tem a pressa, você vai lá, tenta marcar uma consulta, espera 2, 3 meses que sejam, e vai lá conversar, dizer da sua vida, como é que tá, ver um direcionamento, né? Se você está bem com seus sentimentos. E se não quiser ir, converse com um amigo, né? Com alguém próximo. As faculdades também estão aí todas disponibilizando nos cursos de psicologia, né? Os estudantes começando, fazendo seus estágios e proporcionam isso para a população. Muitas vezes os amigos que nos ouvem, né? A população não sabe disso e tem nas faculdades. Exatamente, de forma gratuita, né? Padre Lício, a gente está se encaminhando para o final do nosso segundo bloco e já agradecendo antecipadamente, né, a sua participação, o seu carinho aqui em ter atendido o nosso convite. E a gente queria que o senhor deixasse a sua mensagem. Quantos dos nossos ouvintes hoje que estão ouvindo, né, a sua fala, que estão ouvindo a sua experiência, também não passaram por essa experiência dolorosa do suicídio, que a gente trabalha muito para prevenir, e a gente previne suicídio quando a gente valoriza a vida, quando a gente acolhe a dor do outro, quando a gente respeita, quando a gente não julga, né, quando a gente compreende aquela dor da forma como aquela pessoa está sentindo, não é verdade? E aí a gente pergunta qual a sua mensagem, né? O que o senhor diz para o nosso ouvinte, aquela mãe, aquele pai, aquele irmão, marido, esposa que perdeu o seu amado, né, nessa condição tão sofrida. Qual a sua mensagem para os nossos ouvintes? Eu queria reforçar aqui, Celiana, a importância de procurar ajuda profissional se de fato a dor está muito grande. Não ter medo de procurar ajuda. A dor já é grande. A minha mensagem é: não sofra sozinho. Você não precisa sofrer sozinho, né? Compartilhar sofrimento, compartilhar a dor, ajuda muito a amainar, a aliviar a dor da perda. Então, a minha mensagem é essa, né? Para você que, como eu, é sobrevivente, perdeu um filho, perdeu alguém, uma mãe, um pai como eu, uma filha, um parente próximo, um amigo muito querido, um colega de trabalho que você era muito próximo, por amor a você, por amor à pessoa que você perdeu, não sofra sozinho, né? Busque ajuda, busque partilhar a sua dor com outros que poderão acolher a sua dor e ajudar você a elaborar essa dor imensa e retomar a sua vida. A grande maioria das pessoas que morrem,
no fundo, o que elas mais querem é que quem fica continue vivendo, continue tocando sua vida. Então, minha mensagem é essa: faça isso por você, não sofra sozinho, busque ajuda. Legal. Obrigada, Padre Lício, pela sua participação. Eu acho que na internet é possível conseguir adquirir o seu livro também? Isso, não, legal, obrigado. É assim, há um site onde o livro pode ser adquirido. O site é o título do livro, uma palavra só, e foram deixados para trás.com. No site e foram deixados para trás.com tem toda a história do livro, tem dicas, matérias, e tem um link onde as pessoas podem adquirir o livro. Legal. Padre Lício, eu gostaria de agradecer muito e a sua coragem de escrever o livro, de compartilhar a sua história com todos. Para mim foi assim fascinante essa leitura, ajuda muito. Eu tive recentemente um episódio de uma pessoa próxima também que suicidou, e realmente a gente lê e conhecer a dor que outra pessoa sofreu, a gente vai identificando muitos sentimentos e ajuda muito, ajuda realmente. Muito obrigado por ter escrito esse livro. Eu que agradeço, viu, Celina? Agradeço a você o convite de estar com vocês aí de Macapá nessa manhã. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. Um bom dia para você e para todos os seus ouvintes. Obrigada, Padre Lício. Um grande abraço. Obrigada mesmo. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. Não saia daí. Com a boca tampada. Que tal ser um voluntário do CVV, Centro de Valorização da Vida? Voluntários em todo o Brasil estão disponíveis 24 horas, oferecendo apoio emocional e prevenindo o suicídio. Tudo de forma gratuita e sigilosa. A procura pelo nosso atendimento cresceu e precisamos de voluntários. Acesse cvv.org.br e faça parte. Doe tempo e atenção para quem precisa conversar. Seja voluntário do CVV. Sabe aquela estátua dos 3 macaquinhos? Um com a boca tampada, precisando desabafar. Outro com as mãos sobre os olhos, não vendo saída. E o terceiro cobrindo os ouvidos, precisando ser escutado. Se é assim que você se sente, ligue para o CVV. Nossos voluntários oferecem apoio emocional gratuitamente, via telefone, chat, Skype, e-mail ou pessoalmente. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. De volta para o terceiro e último bloco do nosso programa. Para você que sintonizou agora com a 96.9 FM, nós conversamos nos primeiros 2 blocos do nosso programa com o Padre Lício de Araújo Vale, autor do livro E Foram Deixados para Trás, uma reflexão sobre o fenômeno do suicídio. Se interessou pelo tema? Não se preocupe, você pode ouvir esse programa na íntegra no canal do Compartilhe com o CVV no YouTube. Acesse lá, se gostar, se inscreva no canal e compartilhe o nosso link. Desta forma, você também estará contribuindo com a divulgação do trabalho do CVV. A gente vai agora para dica de filme. Dica de filme. Amigo ouvinte, como o nosso tema hoje, é sobre o sobrevivente do suicídio, nós vamos indicar a você um documentário, chama Helena. Ele é um documentário brasileiro, e ele trata, a sinopse é a seguinte: quando a sua irmã Helena foi para Nova York tentar ser atriz de cinema, Petra Costa sentiu sua falta. Ainda era criança quando ela se suicidou. Nesse documentário, Petra, que também é atriz, resgata a história de sua irmã, tentando compreender as suas razões. Então, é um filme muito interessante porque é a ótica de um sobrevivente do suicídio, E como o Padre Lício falou, ela vai buscar a história para tentar compreender. Eram muito ligadas e é uma viagem na dor, em todos esses sentimentos, mas que traz
é exatamente a reflexão dessa ressignificação, de você conhecer a dor para poder superá-la. É um filme que tem mais ou menos 82 minutos, né? Porque é um documentário, e é muito interessante de ver, tanto para quem já passou por essa dor, como também para quem quer conhecer sobre o assunto, para ser esse apoio, esse ouvido, esse ombro amigo na ajuda de quem passou por essa dor. Exatamente. E a gente fala um pouquinho da forma como a gente atende no CVV, né? O Padre Lício falou com muita propriedade sobre o compartilhar, né, daquilo que você está sentindo, né? Falar realmente é a melhor solução, né? A gente está aí já às portas do Setembro Amarelo e a gente vai falar muito sobre isso, né? De você poder falar sobre aquilo que você está sentindo. Só tem um detalhe, que para você falar sobre o que você sente, né, você precisa encontrar alguém que você possa compartilhar de forma confiável, de forma compreensiva, né? Que essa pessoa não vai lhe julgar. Muitas vezes as pessoas não falam, né, Dorilane, porque ao começar a falar já vem logo o julgamento, né? Então, ou já vai logo cortando a pessoa. Ou o julgamento, ou o conselho. Ou o conselho, exatamente. E isso afasta as pessoas umas das outras, faz com que aquele que está sofrendo recolha a sua dor. Eu imagino como um trem de pouso, né? Eu vou para falar, para dizer alguma coisa daquilo que eu estou sentindo, quando eu me deparo com um julgamento, com uma incompreensão, com um desrespeito mesmo sobre aquilo que eu estou sentindo, eu recolho meu trem de pouso, ou seja, eu devolvo a minha fala para dentro de mim e aí eu vou aumentando esse sofrimento. Então, é muito importante esse acolhimento, né? E esse é o trabalho que a gente faz. É muito boa essa analogia, Celiana. Ainda não tinha pensado nisso. Realmente, porque eu me colocando no lugar, assim, eu vou começar a falar. Se a pessoa já vem com um conselho ou com uma frase feita, um clichê, eu já me recolho, ela não quer me ouvir. Exatamente. Não está disposta a ouvir. Exato. E estar disponível para ouvir, às vezes não é muito fácil. Exato. Nós precisamos estar bem conosco mesmo, né? Porque quando a gente devolve logo com o clichê, com o conselho, é porque nós também não estamos seguros naquele sentimento, porque também temos problema. Isso. Porque quando nós estamos bem, nós sabemos calar e ouvir. E lidar com a dor do outro. Exatamente. Não é verdade? A gente lembra ao nosso ouvinte que o 188 está aí à sua disposição 24 horas para você conversar, para você desabafar, né? Para falar com o voluntário do CVV, e a gente continua fazendo o convite para que você seja um voluntário do CVV, acessando o cvv.org.br. Na aba voluntários você vai saber lá as formas de se tornar um voluntário, né? Isso, porque a gente estava falando que a gente precisa estar bem para ouvir o outro, né? E aprender a ouvir. E aí o amigo ouvinte se pergunta, mas é possível aprender a ouvir? É possível, amigo ouvinte. Não é um caminho fácil. A gente pensa que é fácil ouvir, escutar, na verdade, né? Ouvir a gente ouve, mas escutar é diferente. Exatamente. Então, no CVV, quando você pretende se tornar um voluntário, você vai encontrar ferramentas para ajudar a aprender a escutar o outro. E essas ferramentas passam pelo autoconhecimento, pelo desenvolvimento de nós mesmos. Exatamente. E a pessoa que estiver interessada em ser um voluntário, ela vai, no treinamento, aprender a desenvolver essa habilidade de ouvir compreensivamente a dor do outro, né? E aí a gente vem para a agenda da semana. Agenda da semana. Na agenda da semana, a gente traz a reunião da microrrede de assistência ao comportamento suicida e autoagressão não suicida, que acontecerá na próxima terça-feira, dia 7 de agosto, das 8 às 12, no auditório da Faculdade IMES. A reunião ela acontece de forma aberta. Todos aqueles que se interessarem pelo tema podem participar, né? Se você presta um serviço de apoio emocional às pessoas em crise, né, em crise emocional, que precisam desse apoio, você pode fazer parte da rede. E o objetivo é sempre prevenir o suicídio. A imprensa também está convidada a participar e tem um papel importante na divulgação adequada das informações a respeito
da prevenção do suicídio. E lembrando aqui também o amigo ouvinte que o plantão psicológico no hospital de emergência, né, já está funcionando. Não é só psicológico, como também assistente social. Foi um resultado da audiência pública que nós tivemos, né, há um mês atrás, que foi uma promessa da Secretaria de Saúde e já está em pleno funcionamento. A pessoa que esteja em crise, né, pensando que não tem solução, lá vai ter um atendimento emergencial que depois será encaminhado para os serviços da rede. Ok. E a gente convida você mais uma vez para compartilhar, né, para interagir conosco. Todos os sábados, de 11 ao meio-dia, você ouve. O Compartilhe com o CVV no rádio tem o WhatsApp. Pergunte, sugira e comente nossos programas. Anote aí: 96 98 132 4980. Repetindo: 96 98 132 4980. Participe e colabore com a nossa equipe. Juntos somos mais. Compartilhe com o CVV. Falar é a melhor solução. Chegamos ao final de mais uma edição do Compartilhe com o CVV, aqui na Rádio Universitária 96.9 FM. Obrigada pela sua audiência. Obrigada, Dori. Bom dia. Bom dia, amigo ouvinte. E acompanhe também o Compartilhe com o CVV na TV. Quinta-feira, às 16 horas, você pode acessar pela internet no YouTube. Isso, exatamente. A equipe do Compartilhe com o CVV na TV já está voltando, né? E a gente convida você para assistir. Obrigada pela sua audiência, mais uma vez. Fique na sintonia da Rádio Universitária e até quarta que vem. Você ouviu o programa Compartilhe com o CVV, uma idealização do Centro de Valorização da Vida de Sorocaba, São Paulo. Esta edição é conduzida pelos voluntários do CVV Macapá. Compartilhe com o CVV. Falar é a melhor solução. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV.